Glória a Deus, maravilhoso Deus, soberano Pai, aqui estou para transmitir a santa e gloriosa palavra do Senhor. Me abençoe para que dê tudo certo, Senhor, que o Senhor possa falar através dessa mensagem, nos ensinando, nos orientando a andar em santidade e novidade de vida. Em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 4 de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. É a tentação de Jesus, é o tema dessa mensagem. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Senhor, se tu és o Filho, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-se-ão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus disse-lhe: Sai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, o Deus da glória, a rocha da nossa salvação. Se Jesus, que era e é e será sempre santo, foi tentado pelo diabo, quanto mais você e eu. Então, uma mensagem para você, prestar atenção, que nós temos que andar no Espírito e não na carne, para não fazer a vontade da carne. A primeira etapa diz que Jesus foi conduzido, pelo Espírito ao deserto. É muito importante isso aqui. Muitas vezes nós nos encontramos no deserto, sem nada, sem condição nenhuma, e sentindo falta de tudo, e o perigo da tentação é grande, porque nós sentimos as nossas necessidades. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, viu? E foi posto à prova. Agora você imagine eu e você, como somos provados por Deus para sermos fiéis a Deus até o fim. Ele teve necessidade, teve fome. Eu quero dizer para você que o diabo, ele não tenta você naquilo que você não está precisando. Mas aquilo que você tem mais necessidade, que você está precisando mesmo, é nessa área que o inimigo tenta você, para você errar e fazer a vontade da carne e desobedecer a Deus. Chegando-se o tentador, é atrevido, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães, Jesus respondeu com toda sinceridade, porque as palavras saíam da sua boca com autoridade. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Todo crente passa por necessidade de pão material e espiritual. Também passa pelo deserto. Eu mesmo já passei várias vezes pelo deserto. Deve meditar no Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus suprirá cada uma das suas e das minhas necessidades. Salmo 81, versículo 16 diz: Eu sustentarei com o trigo mais fino e saciarei com o mel que escorre da rocha. São promessas gloriosas de Deus para você e para mim.
Salmo 72, versículo 12 e 13, diz que ele livrará o necessitado quando clamar e o aflito que está sofrendo necessidade de pão, de roupa, de emprego. Deus está provando você, provando a sua fé, para ver se você permanece firme com o Senhor, confiando nele, na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça. Abraão foi um exemplo, foi provado pela fé. Gênesis capítulo 22, versículo 13, né? Deus prometeu um filho a Abraão e depois que o filho nasceu, Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. E Abraão, com a fé e com a sinceridade que ele tinha em Deus, ele foi ao Monte Moriá. Mas Deus, que é o Deus da providência, não deixou que Abraão sacrificasse seu filho. Ele foi provado a sua fé, uma prova muito dura, que talvez eu e você não fizesse isso, não chegasse a esse ponto. Elias também foi provado, né? Elias, ali quando a viúva de Serapta está precisando de pão, Elias ajuda aquela mulher. Também Eliseu, né? Quando aumenta o azeite da viúva, louvado seja o nome do Senhor. Prova, todos nós passamos por prova. Então, o diabo transportou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para tornar em suas mãos e nunca tropeçar em alguma pedra. Você vê que Satanás é tão atrevido que ele diz essas palavras no Salmo 91. O diabo conhece a Bíblia, mas ele não obedece. Conhecer é uma coisa e obedecer é outra coisa. Você tem que obedecer o que diz as Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem para você é para você não cair em tentação, no laço do diabo. O diabo veio roubar, matar e destruir. E ele está aí, pronto para fazer isso, porque ele é atrevido, né? Ele é astucioso, enganador, mentiroso, né? Cuidado com palavras bajuladoras, viu? Cuidado com falsas pessoas falsas que dizem palavras bajuladoras e são palavras falsas, viu? É preciso você conhecer os mistérios da palavra de Deus e de onde é que está vindo a tentação para você. Veja o que aconteceu com um profeta mentiroso. 1 Reis, capítulo 13, versículo 11. Um leão mata o profeta, porque desobedeceu às ordens do Senhor, acreditou no profeta mentiroso. Tome cuidado em certas profecias, se elas são mesmo de Deus ou se elas são de pessoas duvidosas. Precisa ter cuidado. Aqui, a situação desse profeta, ele desobedeceu ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor, acreditou num profeta mentiroso e se deu mal. Deixou de acreditar na palavra de Deus e acreditar num profeta mentiroso. Caiu em tentação. Tenha cuidado com os conselhos que você recebe. Se são conselhos bons, dentro que tem amparo na Bíblia, ou são conselhos para levar você para a perdição. Tenha cuidado com a tentação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus da glória, a rocha da nossa salvação. Então, disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor, teu Deus, só a Ele adorarás, só a Ele o servirá. Então o diabo deixou e chegaram os anjos para servir ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado, querido servo de Deus, serva de Deus. Você será tentada ou tentado várias vezes pelo diabo a deixar sua cruz, deixar Jesus e seus caminhos santos.
Tenha cuidado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A salvação é para quem crê, para quem permanece firme até o fim. Se você permanecer firme até o fim, você será salvo. Precisa você crer e confiar e não negar sua cruz por nada nesse mundo. Aqueles que almejam posições altas, lugar de destaque, são orgulhosos, presunçosos, avarentos, desobedientes a Deus. Exemplo daqueles que obedecem a Deus e obedecem às ordens do Senhor tem a mania de pecar contra Deus. A inveja, a cobiça são pecados de tentação. A Bíblia fala sobre as obras da carne, As obras da carne aqui em Gálatas, no capítulo 5, você vê as obras da carne, Cuidado com as obras da carne, A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Quando o Senhor mandou nós orarmos o Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, versículo 13, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor Jesus nos deu essa arma poderosa para nós orarmos todo dia e pedir perdão a Deus dos nossos pecados e não nos deixar cair em tentação, nos envolver com pessoas perigosas. Mateus 26, 41 diz: vigiai para que não entreis em tentação. Você pode ser tentado a qualquer hora, a qualquer instante. Tenha cuidado com a tentação. Orai para que não entreis em tentação. Jesus disse, orai, Jesus disse vigiai. Primeiro ele disse vigiai. Vigiai e orai para não cair em tentação. Nós temos que ter muito cuidado mesmo. Exemplo daqueles que não obedeceram às ordens do Senhor. Saul foi escolhido rei de Israel, mas foi desobediente às suas ordens e perdeu tudo, O resultado de Saul foi que os espíritos imundos, maus, lhe perturbavam e só aliviava aquele homem quando Davi tocava a sua harpa. Depois, Saul consulta uma macumbeira, uma feiticeira, E peca novamente contra Deus. A pessoa que faz as coisas erradas, um abismo chama outro abismo, diz o Salmo 19. Um abismo chama outro abismo. Quando você erra a primeira vez, se você não tomar cuidado, você erra 2 ou 3 ou várias vezes. É necessário vigiar para não cair em tentação. Ele estava fora da rota de Deus, fora dos caminhos do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Temos que ter cuidado, Muito cuidado para não cair em tentação. Em João, no capítulo 16, diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que ele venceu o mundo, venceu o diabo, e nós também venceremos se nós confiarmos no Senhor, na força do seu poder. Porque em 1 de João, capítulo 2, versículo 13, diz: porque tendes vencido o maligno. Esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. A sua fé vai fortalecer a sua vida para você permanecer firme com o Senhor, confiando na sua misericórdia. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 37. Louvado seja Deus. 1 de João, capítulo 2, versículo 14. A palavra de Deus diz: já venceste o maligno. Nós temos que vencer o maligno, todas as suas potestades malignas, suas fúrias, nós temos que vencer. 1 de João 5,5 diz: quem é que vence o mundo, senão aqueles que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só vence este mundo de miséria se tiver Jesus de Nazaré como Senhor da sua vida, para que o Senhor guarde e livre
e defenda com a sua mão poderosa de todos os perigos deste mundo. Louvado seja Deus. Gostaria só de dar algum exemplo aqui a respeito das obras da carne, em Gálatas, do capítulo 5, viu? Presta bem atenção no que diz aqui a palavra do Senhor. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não faça o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são, presta atenção, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, peleja e heresias. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. E quais semelhantes são essas que vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito qual é? Se você vive no Espírito, você tem amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que estão em Cristo já crucificaram as suas carnes e as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, para que não cobiçais as coisas do mundo. É uma pequena mensagem, uma pequena meditação para você ter cuidado. Ore o Pai Nosso todo dia, para que o Senhor perdoe os seus pecados, para que você também perdoe os outros, as outras pessoas. Tem gente que não gosta de perdoar. Mas o Pai Nosso é bem claro que eu vou ler todinho para você. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você viu aí uma mensagem maravilhosa. Perdoe para você ser perdoado. Não deixe, Senhor, nós cair em tentação. Vigie e ore para não cair em tentação. Cuidado, porque o inimigo está por perto de você, tentando você, levando palavras mentirosas, palavras tristes, dizendo que você não é uma vencedora, um vencedor, você não vai vencer. Palavras enganosas, mentirosas. Tome cuidado, viu? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te dê mais unção, mais graça, para que você guarde estas palavras no seu coração e cuidado para não cair em tentação. Cuidado porque o inimigo está por perto, tá certo? Tenha cuidado em tudo que você for fazer. Tenha cuidado para não ser tentado, para não desobedecer a Deus, para não perder a sua salvação, que custou um alto preço. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo ilumine a sua mente. E tenha cuidado para não ser tentado pelo diabo e perder a coisa mais preciosa que é a salvação. Em nome de Jesus. Amém.